Interferência. Olá, o meu nome é Jorge Junek e isso você já sabia. Este é o Interferência e você pode me ajudar a construir o Interferência mandando sua sugestão e sua opinião a respeito pela página do meu blog jorgejunek.blogspot.com.br. Eu gostaria também de convidar você que me assina e já descobriu o podcast, que convide mais alguém que não conhece essa ferramenta para ouvir tudo o que existe disponível em podcast. Meu comentário do dia vai para a frase: comecei a estudar, perdi meus amigos. Veja só, essa frase é bem interessante e ela surgiu dentro da sala de aula, escutando um aluno. E eu fiquei pensando se aquilo poderia ser verdade. E realmente comecei a me dar conta de como a educação muda não só a vida da pessoa, suas atitudes, mas o seu entorno também. Vamos por partes, como diria Jack o Estripador. E vamos começar tentando tirar as nuvens da frente e entender que a educação, ela mexe com o comportamento. Então, quando a gente fala sobre educação, ensino, a gente também está falando sobre atitude e comportamento, pois não há mudança de comportamento que não venha regado de informação e de conhecimento. Então veja que estranho é falar sobre educação e como é esquisito para um professor que está em sala de aula escutar de um aluno ou ter nele aquela pessoa interessada na informação. A informação, ela sempre esteve disponível, ela nunca foi negada a ninguém, ela está nas bibliotecas e hoje mais do que nunca está na internet. Mas a informação e o conhecimento sem o comportamento adequado não é nada. Pessoas que se colocam sob treinamento de outras pessoas acabam tendo seu comportamento alterado. O incremento de informação vem sempre ligado com um comportamento. Não conheço nenhuma matéria que não force o aluno a rever a sua atitude. A simples matemática faz com que o aluno reveja a sua postura, porque não há como acertar uma conta quando se está nervoso ou sobre o regime da emoção quando a matéria pede que você seja racional. Não há como você fazer um cálculo difícil sem que você tenha o comportamento da concentração e do foco no que você está fazendo. Em algum momento, o aluno começa a entender que o seu comportamento não está ajudando em nada. E é nesse momento que o aluno começa a mudar de vida, porque ele começa a entender que o seu comportamento define o que ele está fazendo. E isso é de uma relevância fantástica. Eu acho e acredito mesmo que uma das maiores vantagens dos alunos em frequentar uma sala de aula é descobrir que suas atitudes são o primeiro caminho para o sucesso. Se você começou a pensar na sua situação como justificativa do que você vive e das suas dificuldades, então você está sobre aquele comportamento que não vai te levar a nada. Pessoas que estudam estão fazendo mudanças internas de valores. Param de jogar o mundo por simples comparação e começam a relativizar as coisas de forma mais complexa. Elas evoluem, o que torna o raciocínio muito mais rico, crítico e próximo da realidade. Então, se colocar na posição de aluno é um fundamento básico para a evolução. Não tem nada de pejorativo em ser um aluno. Qualquer professor é um aluno eterno. E qualquer pessoa que está numa posição de destaque é um estudante nato. Pode prestar atenção.
Então, o estudo como forma de transformação da sua atitude para uma vida melhor é algo básico como respirar. O conhecimento vem tão regado de comportamento que eu gostaria de fazer uma comparação com todo respeito às pessoas especiais. Vejam só, existem pessoas especiais que fazem contas de bilhão, podem correr quilômetros a fio, fazem força, não sentem dor, enfim, elas têm algumas deficiências que as fazem fantásticas, mas estas também as tornam incapazes de se relacionar adequadamente. Então, a capacidade de lidar com a informação, ela é relativa. Outro dia, em uma conversa com um dos alunos de uma das mais respeitadas faculdades do país em mecatrônica, o aluno me perguntou: ainda quando eu trabalhava em uma multinacional, você contrata sempre os melhores? E eu tive que responder que não. Ele duvidou disso e perguntou como isso poderia ser verdade. Eu disse que era muito fácil e é muito fácil de entender. Veja só, você não pode contratar a melhor pessoa acreditando que ela vai resolver todos os problemas, porque isso não existe. O que existe é sempre um trabalho de equipe. E quando a gente fala de um trabalho de equipe, esperamos que as pessoas tenham atitudes, não só informação. Então não basta só tirar 10. Você precisa ter uma atitude positiva. E se isso não fosse verdade, não passaríamos antes pelo RH e depois pela mão do especialista da área da qual queremos fazer parte. Imagine uma equipe de 5 pessoas, uma delas sai por um motivo qualquer e você tem que colocar outra no lugar. Você pode escolher o melhor funcionário do mundo, mas isso talvez criará um descompasso no meio da equipe, porque todo mundo saberá que ele é o gênio abnegado e que sabe tudo. E se não sabe, ele irá lutar por isso. Por fim, teremos alguém lutando pela razão e uma equipe esperando alguém que resolva todos os problemas, ao invés de ter pessoas se relacionando para resolver os problemas da empresa. Então, você pode, ao contratar o gênio abnegado, ter uma pessoa com comportamento tão torto que irá destruir a equipe. Isto não é inteligente. A questão é se você quer ocupar este lugar. O ensino e a educação vai mostrar para você que esse lugar existe e que algumas pessoas adoram esse tipo de competição, porque é esta competição que fará com que você lute por algo que não trará a você felicidade. Porque uma coisa é ser feliz e a outra é ter razão. Entre ter razão e ser feliz, a escolha é sempre sua. As pessoas que estudam têm famílias, relacionamentos e amigos. E isso afeta diretamente a todos à sua volta. Muitas vezes ele é uma referência e, por se tornar uma referência, pode se encontrar isolado numa posição de sabe tudo. Também pode se encontrar isolado pela posição do ser diferente. E é aí que mora o perigo. Quando uma pessoa se submete ao estudo, ela está mudando os seus valores, a sua condição crítica e como enxerga o mundo. Isso não significa que as pessoas à sua volta estão fazendo isso. E quando isso acontece, o estrago pode ser grande. E aí eu volto àquela frase lá do começo. Comecei a estudar, perdi meus amigos. Então, se encontrar alguém com problemas de relacionamento, onde não tinha, depois que começou a estudar, não se espante. Isso é o efeito educação. E veja só que esse efeito é fantástico. Por quê? Porque ele empurra as pessoas para um mundo melhor e para uma situação melhor. Nem sempre nas suas
escolhas anteriores, mas com certeza nas suas futuras escolhas. Dica do dia. E minha dica do dia vai para o livro Reinventando Seu Próprio Sucesso. Como pessoas de sucesso tornam-se mais bem-sucedidas. Descubra e evite as armadilhas mais comuns. É uma publicação da Elsevier e o autor é o Marshall Goldsmith. É um livro sobre comportamento escrito por um coach empresarial e traduzindo seria o técnico dos empresários. É um livro muito interessante, reto e direto ao ponto e vale a pena ser lido. Interferência.